Olá mundo, seja bem-vindo a mais um vídeo e hoje eu vou compartilhar um pouco sobre o que eu aprendi e o que eu entendo do sconst, que é um utilitário do TypeScript, que no início, quando eu estava aprendendo ainda, eu achava que era uma certa gambiarra ou algo do tipo assim, porque me parecia que estava forçando o TypeScript a interpretar o meu valor de uma forma diferente do que deveria ou algo do tipo. Então, estudando um pouco mais, eu acho que eu entendi melhor a função do sconst e decidi compartilhar o que eu entendi. Então, a explicação talvez seja um pouco leiga e não seja 100% correta. Então, se você souber, tiver uma informação mais acertada, pode deixar nos comentários que vai ser bem apreciado. E também, se esse vídeo for útil para você, deixa nos comentários também, deixa seu like e compartilhe esse vídeo também. Então, indo direto ao assunto aqui, eu criei uma função chamada test que recebe um parâmetro e esse parâmetro ele tem um tipo que é um objeto. Dentro desse objeto eu digo que eu espero uma prop, uma propriedade chamada prop com o tipo literal false. Aí aqui embaixo eu criei esse objeto que eu vou usar como argumento da função e criei a prop aqui dentro e coloquei o valor false e passei para a função. Só que veja aqui que deu esse erro na compilação. Ele diz que a função, que o argumento é do tipo boolean, a prop é do tipo boolean e não é aceita pela função porque ela espera que prop seja do tipo false. E por que isso acontece, né? Já que eu coloquei o valor false, que é justamente o que minha função espera, né? É porque o TypeScript, quando ele faz a inferência do tipo, ele faz algo chamado type widening, que em português seria algo como ampliação. Não sei se tem um nome melhor para isso, mas é ampliação do tipo. O que isso significa, né? Então aqui quando ele vai definir o tipo desse valor que eu defini, ele entende a prop como sendo do tipo boolean. Então ele escolheu um tipo que é um pouco mais genérico do que o valor que eu coloquei aqui. O tipo real, o tipo literal aqui desse valor é false, mas ele pegou um tipo um pouco mais genérico, que é o boolean, que não está errado, né? Porque o false e true são do tipo boolean. Só que a gente precisa ser mais específico aqui para o TypeScript entender o nosso valor da forma que a gente quer e não dar esse conflito aqui com os parâmetros da função. Então tem duas formas de resolver isso. Uma delas é explicitar o tipo aqui da minha constante. Então eu coloco aqui o tipo dela, que vai ser um objeto com um prop dentro do tipo literal false. E aí já resolve esse erro. A outra alternativa é colocar o sconst no final do valor aqui, porque esse sconst ele vai ter a função de dizer para o TypeScript não fazer a ampliação desse tipo, ou o type widening. Então ele não vai pegar esse valor aqui e entender como boolean, que é o tipo mais genérico. Ele vai entender como tipo literal false, e por isso não vai dar mais erro aqui quando eu passar para minha função. Então essa é uma das funções aqui do sconst. Tem algumas outras funções também, estou com a documentação aberta aqui, mas esse é o principal uso que eu entendo desse utilitário. E eu vou deixar o link dessa documentação, dessa parte aqui da documentação na descrição, se você quiser ler mais. Mas uma pequena informação a mais é como que funciona esse type widening, né? Então, quando o TypeScript faz a inferência, por exemplo, eu vou criar uma variável aqui usando let, vou chamar de test1. Aí eu vou colocar o valor false aqui. Aqui ele fez a inferência do valor como sendo do tipo boolean. Só que quando eu uso const, ele vai fazer a inferência usando o tipo literal, que é false. Então aqui ele entendeu o tipo do const como sendo false e não boolean, né? Então aqui ele não fez o type widening. Isso é algo que acontece, que é previsto mesmo pelo TypeScript e está explicado aqui nessa parte da documentação, que veio na versão 2.1 do TypeScript. Ele explica aqui que quando é constante, ele não faz esse type widening, não faz ampliação, né? Quando é uma variável mutável, aí ele entende o valor como sendo do tipo mais genérico.
Então o asConst aqui ele vai basicamente dizer que na verdade essa variável ela funciona como uma constante, né? Então ele vai ter algumas propriedades, como por exemplo vai ser read only, não vai fazer o type widening e outros detalhes aqui que eu não vou me aprofundar muito. Mas é basicamente isso que eu tinha para compartilhar. Só um adendo sobre o type widening. Você pode ficar na dúvida sobre por que o TypeScript não teve esse mesmo comportamento que teve aqui embaixo, aqui nesse exemplo do const mock, né? Já que eu estou usando const também. É porque a propriedade ela está dentro do objeto, então ela continua sendo mutável, ela não está sendo atribuída a essa constante. É o objeto inteiro que está sendo atribuído à constante. Então ela não vai ter esse mesmo comportamento dessa constante de baixo aqui. Ela continua sendo uma propriedade mutável e aí a gente precisa dizer para o TypeScript que ela deve ter o comportamento de uma constante. Espero que tenha sido útil para vocês e deixa seu comentário aí dizendo o que você quiser, dando algum feedback ou colocando alguma dúvida que eu vou apreciar bastante. E eu espero vocês no próximo vídeo. Até mais!